Fala pessoal, beleza? Juarez da Kicks aqui com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal. É um assunto que talvez comece a entrar um pouquinho mais em alguns assuntos técnicos, né? Nos primeiros vídeos a gente viu alguma coisinha ali comparando o Arduino R4 com o R3. Nós vimos alguma coisinha simples ali mostrando sobre essa questão aqui do nossa matriz de LEDs, né? E nós também tivemos aí um vídeo começando com entradas e saídas digitais, que apesar de ser, né, entrar já um pouco na programação, mas é bem simples, né? Acionar ou ler um pino ali é algo que talvez seja um pouquinho mais tranquilo aí para muita gente. Mas hoje a aula ela é um assunto aí bem legal. Nós vamos trabalhar com entradas analógicas. Então vamos pegar um pino, associar a um potenciômetro. Que seria um potenciômetro aqui? É um dispositivo eletrônico que você consegue variar a resistência entre um pino e outro. Tá? Então você tem um pino central aqui. Conforme você gira o potenciômetro para a esquerda, você reduz a resistência daqui para cá e você aumenta daqui para cá, tá? Então ele é 10K, tá? Esse valor que a gente vai brincar aqui é 10K, 10 kΩ. E nós temos quando gira para um lado aumenta, né? Para um lado, para um terminal aqui diminui para o outro e assim por diante, tá? Então sempre complementa aqui o valor de 10K. Então, em algum momento, quando você gera tudo para um lado, ele vai estar zero, por exemplo, ohms de um lado para cá e 10K para cá. Senão, pode chegar um momento que esteja na metade e esteja 5K para cá e 5K para cá. Tá? Então, é um dispositivo aí que você pode variar a resistência. Então, ele é muito útil aí para a gente estar atuando aí nessa aula, né? Demonstrando essa parte de leitura analógica para vocês. Tá? Uma coisa bem interessante, ele não mudou aqui com relação ao Uno R3, tá? Então você percebe que nós temos ainda o A0 até o A5, então são 6 canais analógicos expostos. Por que eu digo 6 expostos? Porque nesse microcontrolador de Renesas, né, até eu estou trazendo uma outra plaquinha com o microcontrolador da Renesas com todos os pinos expostos para vocês verem a quantidade de pinos úteis desse micro. Embora a gente tenha aqui exposto apenas, né, esses pinos aqui, mas o Renesas ele traz muitos pinos aí interessantes para a gente trabalhar, não só analógicos, tá? Mas com outras funções. Mas vamos lá para o que interessa, então eu vou mostrar para vocês aqui a nossa ligação de hoje. Então a primeira coisa é a seguinte, na nossa leitura nós vamos simular uma leitura analógica de 0 a 5 volts. Né? Então a gente vai referenciar um dos pinos do nosso potenciômetro aqui, a gente vai referenciar no 0, então eu vou mudar aqui a nossa corzinha para preto no primeiro, tá? O outro pino aqui eu vou mandar para os 5 volts, então também eu vou colorir ele aqui com vermelho, representando 5 volts. E o outro pino, né, o nosso pino central aqui, eu vou mandar ele agora para a nossa entrada analógica. Então eu vou escolher aqui a A0, por exemplo, né? Joguei aqui para A0. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no nosso fio, só para não ficar aparecendo que está por cima dos componentes, tá? Não vou usar mais isso aqui da aula passada, né? Deixa eu até deletar aqui. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer, tá? Deixa eu colocar de outra cor aqui, para a gente não confundir. Deixar em laranja, beleza? Então, o pino central aqui, nós ligamos ao A0, tá? Nós ligaremos aqui o nosso pino à esquerda no GND e esse nosso pino aqui à direita nós ligaremos ao VCC, tá? Então, conforme a gente vai variar aqui e altera essa resistência, né, com relação aos terminais, nós vamos ter uma alteração também de valores aqui no nosso A0, nossa leitura analógica. Então, assim, esse microcontrolador da Renesas, ele tem uma coisa muito legal, tá? Ele pode ser
10 bits, ele pode ser 12 bits, ou ele pode ser 14 bits. Já explico para vocês, né? Então a resolução dele é uma resolução bem alta, uma resolução bem profissional, tá? Não que na época do Atmel, né, Atmega 328P não fosse, tá? Que talvez nas aplicações que a gente utilizava no passado era o suficiente. Mas com o Renesas você pode ir além aí e pode ter aplicações muito interessantes, muito precisas, tá? Então, essa é a nossa ligação simples, é a nossa ligação de hoje. Então, conforme a gente vai alterar aqui o nosso potenciômetro, tá? A gente vai ter uma alteração de resistência que vai ser lido no nosso pino A0, tá? Então, bem simples, bem tranquilo. E deixamos ele em 5 volts aqui, já nosso fio. E o GND também já do nosso Arduino. Então, liga desse jeito e se precisar pausar o vídeo para copiar as ligações aqui, fique à vontade, tá? Agora a gente vai aqui para nosso código dentro do Arduino IDE. Então, o que eu fiz aqui? Né? É importante dizer que eu vou continuar trabalhando com vocês com o nosso monitor dentro do display. Tá? Você percebe à nossa direita ali que nós temos ali um display mostrando um valor e eu já mostro para vocês ali para brincar, para fazer a alteração e como ele vai alterar com o potenciômetro. Tá? Já falei para vocês nas outras aulas que a gente ia utilizar sempre ali o LED matriz para fazer os debugs. Tá? E eu vou mostrar para vocês hoje o monitor serial também para poder comparar. Tá? Então a primeira coisa a gente já viu nas outras aulas, quem não assistiu assista ali que a gente postou sobre a questão da inclusão ali das bibliotecas, né, para a utilização do nosso display LED matrix. Então a primeira coisa, eu defini, né, uma variável aqui de potenciômetro no A0, então o nosso pot pin aqui, né, pino do potenciômetro no A0. Então o A0 vai fazer a leitura, certo? Então aqui a gente inicializou o Matrix aqui do LED Arduino, do LED Matrix. Isso aqui também eu expliquei na aula passada, tá? Então fiquem à vontade. A gente inicializou aqui também o nosso Matrix. E aqui que entra o detalhe dessa aula, né? Então, vocês já viram como é que faz para fazer a leitura de pinos digitais. Então é muito parecido com essa declaração. Então tem o Pin Mode, Pot Pin, Input. Tá? Então, a primeira coisa, nós fazemos com que esse pino ele tenha a função de entrada. Aqui, eu vou deixar para comentar até depois, tá? Mas eu já deixei já de propósito de uma resolução aqui de 14 bits, tá? Vou até colocar aqui nossa observação, por enquanto ele está como 14 bits. Eu deixei a nossa serial inicializada em 9600 só para a gente poder comparar com a leitura do display. Tá? Para vocês verem ali a nossa plotagem de informação tanto no display quanto na serial. Tá? E agora aqui dentro do nosso loop, tá? Eu vou definir agora o pot value, né? Que é uma variável que vai ter a leitura analógica, analog read. Tá? Então se você aproximar o mouse aqui, é uma função nova aqui do Arduino, né? Ó, se aproxima o mouse aqui, ele mostra como é que você deve declarar, né, essa informação ali dessa função. Tá? Então, o analog read, ele vai ler a informação do pot pin. Tá? E aqui eu deixei um comentário para começar a explicar para vocês aqui sobre a questão das resoluções. Tá? Então, pense o seguinte, nós estamos trabalhando hoje com 14 bits. 14 bits é como se a gente tivesse 18.384 contagens, tá? Enquanto em 12 bits nós teríamos 4.095 contagens e em 10 bits nós teríamos 1.023 contagens. Qual que é a diferença disso? Imagine você, né, precisa fazer uma amostragem, né, de alguma coisa aí que você está fazendo e aí de repente você está fazendo uma pesquisa de opinião, né, para um candidato. E aí, de repente, você vai lá e entrevista 1.023 pessoas. Então, você vai ter aí uma amostragem de 1.023, aqui em 12 bits de 4.095 e aqui de 14 bits de 18.384. Então,
não é preciso de explicar muito em dizer que quanto maior o valor aqui, maior vai ser a confiabilidade da minha pesquisa. E é a mesma coisa aqui no nosso trabalho, tá? Então, com 14 bits aí, você tem uma confiança muito maior no valor que você está lendo. Então, qual que é a diferença aqui para você brincar? Se fosse 12 bits, você alteraria aqui daqui para 12, por exemplo, né? Para 12, e colocaria aqui nesse valor 4.095, que é um valor do mapeamento, né? Que você faz a conversão daí no caso, né? Quando tiver o valor mínimo e máximo, eu quero converter para um valor de 0 a 5.000, e eu vou dividir por 1.000, ou seja, de 0 a 5. Tá? Então, é como se fosse de 0 a 5 volts a minha informação. Tá? Eu vou deixar como 14 aqui, só para deixar com uma resolução máxima. Então, eu deixo de 0 a 18.383, de 0 a 5.000 na conversão, né? E divide por 5, nós temos de 0 a 5 volts. Aqui eu mandei imprimir no nosso monitor serial, tá? Já mostro para vocês aí também. E eu também estou imprimindo no nosso LED matriz, que eu já expliquei essa função aqui para vocês anteriormente, mas o que mudou algumas coisinhas. Lembra que eu mostrava para vocês ali o LED com scroll, né? Que tinha essa função aqui, ó. Então tinha matrix.endText e aí eu colocava scroll left, mas eu posso colocar simplesmente no scroll, que aí ele fica paradinho do jeito que você está vendo no nosso lado inferior direito da tela. Tá? Então ele está mostrando ali 2,2, né, a informação como se fosse 2,2 volts. Tá? Ok, né, o que mudou mais aqui também? Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que tá ali à toa, tá? No scroll, na velocidade ele não vai operar. Então, só comentar essa linha aqui e colocar o nosso no scroll aqui, tá tudo certo. Tá? Então, para que coubesse as informações, porque, por exemplo, você viu que eu estou utilizando uma casa antes da vírgula e outra casa depois da vírgula, ou seja, 2.2 ali, né? E para caber no display, vocês percebem que eu também alterei o tamanho da fonte. Então, a fonte também aqui, antes era 5:7, né? No vídeo anterior era um pouco maior o texto. E eu reduzi para 4:6. Tá? Você percebe que o número está menorzinho ali se você for comparar com outro vídeo. Tá? Então, beleza, vamos dar uma olhadinha aqui sobre a nossa operação. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a nossa tela para você ver o monitor. Tá? Então, você percebe que está atualizando ali o nosso monitor. E você percebe que o nosso display está 2.2, então ele vai até a primeira casa da vírgula. O nosso monitor ele está indo 2 casas, tá? É porque realmente não cabe lá no nosso monitorzinho do LED Matrix. Tá? Mas se eu for alterar aqui, vou pegar no potenciômetro agora e vou reduzir. Você percebe que ele está reduzindo. Está aqui 1.3 no nosso display e ele está 1.34 no nosso monitor serial. Agora eu vou aumentar também para cá, ó. Pro lado direito eu estou aumentando. Vai indo, ó lá. 4.2 e 4.23 no nosso monitor serial. Tá? Então ele está fazendo essa leitura no nosso código, aonde essa contagem ele está equivalendo ali a nossa tensão, certo? Então, qual que é a aplicação que vocês podem fazer isso? Inúmeras, né? Hoje muita coisa você faz aí com pinos analógicos. Então você pode fazer aí, por exemplo, vamos colocar uma aplicação prática para quem gosta do mundo automotivo, para estar fazendo contador de giros aí do nosso carro. Por exemplo, quem está recebendo valores analógicos de um sensor de temperatura e você precisa inclusive de uma resolução muito alta. Pense que você tem um frigorífico lá que você quer controlar a temperatura dessas carnes lá e você precisa de uma resolução muito precisa. Então, para isso, a gente acaba utilizando aí ADs com maior precisão, tá certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham muitas aplicações interessantes. Se ficou dúvida, manda um comentário aí embaixo no nosso vídeo, tá? É importante que vocês não fiquem com dúvida. E outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é: inscrevam-se no canal, porque é importante que vocês estejam ligados que nós vamos a cada
10 vídeos, tá? Eu tô postando uma sequência de vídeos, e no 10º vídeo nós vamos ter um pequeno projetinho com um assunto estudado, tá? Então, a cada 10 vídeos ali a gente vai ter um projetinho. Não significa que depois a gente não vai ter mais projetos em sequência, tá? Mas é que para a gente começar a fazer os projetos, a gente precisa pelo menos de umas 10 aulas ali, para a gente já ter um conhecimento aplicado de entradas e saídas digitais, analógico, uma parte de display, uma parte de on-wire, outras informações aí que são necessárias para o nosso projeto. Tá? Então, se inscreve, não deixa de se inscrever, manda seus comentários. Se lá pra frente já tem um projeto que eu não vou falar para vocês na aula 10, tá? Eu vou deixar aí vocês com curiosidade, mas lá pra frente mandem suas ideias de projeto. Poxa, eu gostaria muito que tivesse alguma coisa relacionada a essa área. Manda lá, se inscreve, deixa seu comentário, ativa o sininho para que essas informações de vídeo estejam sempre aí na sua caixa. Tá joia, pessoal? Não deixe de se inscrever, um abraço e até a próxima.